Vamos falar agora com a conselheira Ivanira Mello. Ivanira, fala um pouco pra gente qual é a realidade de hoje do Conselho Tutelar da Regional 1. É uma demanda, né? Existe uma demanda grande, existe muitas crianças em situação de rua, existe uma carência muito grande. Por exemplo, eu era da Regional 4, passei a ficar aqui na Regional 1, e o que me chamou a atenção foi a quantidade de famílias que vieram procurar o Conselho, pedindo uma declaração, onde a avó está cuidando de neto, a tia está cuidando de sobrinho, e existe hoje a família mesmo, ela está muito defasada, né? Em situações, seja pela questão das drogas, seja a questão pela vulnerabilidade social, seja a questão para colocar aquela família num programa de um cadastro único, que o papel do conselheiro que é requisitar. Toda vez em que o serviço for violado, toda vez que um direito for violado da criança, do adolescente, né? Então, a porta de abertura para fazer esse trabalho é o Conselho Tutelar, onde a gente vai requerer todos os direitos que são violados, requisitando serviço, procurando órgão público, tentando garantir que aquele direito seja cumprido, responsabilizando a quem tem que responsabilizar, deixando aquela criança que está em situação de rua, que é o caso que a gente acabou de acontecer aqui dentro do Conselho, tentar buscar, resguardar, encaminhando ela para o albergue, tentando saber da vida dele, tentando localizar a família, ou seja, tem uma série de trabalhos. Que tipos de denúncias mais frequentes vocês recebem aqui? Maus tratos. Vem também a questão de abuso, uma coisa também que chama muita atenção, infelizmente. Abuso dentro de casa, por parte de quem deveria proteger, por parte de padrasto. Hoje mesmo eu tive 2 casos aqui dentro do Conselho, que um deles se tratava disso, onde a adolescente, ao falar que realmente ela tinha sofrido essa situação, culpou o cadastro e simplesmente a mãe não aceitou. E hoje ela se encontra em situação de rua. Crianças que chegam em situação de rua, aqui tem um alojamento para ficar... Não. O Conselho Tutelar não, né? A denúncia chega até o Conselho, então a partir daí começa a se fazer o trabalho. Ou seja, a partir daí a gente começa a entrar em contato com a rede, né? No caso, são os albergues, a casa de passagem, um abrigo, tentar localizar alguém da família para que essa criança seja encaminhada. E lá essas crianças têm atendimento psicológico e outros atendimentos? Tem. Dependendo da unidade no qual ela foi encaminhada, ela tem esse tipo de atendimento psicológico. Uma questão da drogadição, que infelizmente hoje que a gente está vivenciando, que é muito difícil, é que hoje nós só temos os CAPs infantil, que só são 2, né, para atender toda a demanda de todas essas regionais, que é dividido, uma parte da regional por regional, né, que ele é dividido, mas que é só um atendimento ambulatorial. E hoje chegam muitas situações em que hoje você vem encontrar adolescente que realmente precisa de uma internação. E a gente não tem para onde mandar. A gente recorre ao hospital de Messejana, a questão do acolhimento, para, uma vez em que ele esteja alguém acompanhando a responsabilidade daquele adolescente, né, no caso, para que ele possa ser internado. Aí, por exemplo, eu tenho um caso de um adolescente que estava no São Vicente de Paulo, que é um local que são pessoas que têm distúrbio mental, né, e que lá, devido ao uso de droga dele, a questão, já ele teve sintomas também de distúrbio, e para poder fazer uma desintoxicação, ele é encaminhado e precisa dessa internação, desse tratamento, depois faz o acompanhamento. Quando o Conselho Tutelar recebe uma denúncia, com quanto tempo ele sai para tomar providências em relação ao caso? Assim, o que acontece? Se for um caso, por exemplo, uma criança foi espancada, então ali você não pode esperar. Qual seria o procedimento? Caminhar com aquela criança, vá para a DESECA, que seja feito um boletim de ocorrência, seja expedida a guia de exame de corpo de delito e que seja feito todo o processo, né, esse boletim, exame de corpo de delito. Em seguida, tentar localizar alguém da família, logicamente, que seja responsável por aquela criança, e se no caso, naquele momento, daquela situação, não encontrar, é necessário que a gente deixe essa criança em uma unidade de acolhimento, uma casa de passagem. Qual o endereço do Conselho Tutelar? O daqui, da Regional 1, né, que é a Avenida Bezerra de Menezes,
480, Oitavo Bonfim. E o telefone? O telefone do conselho é o 3281-286. Atualmente funciona com quantos conselheiros? É assim, os conselhos é dividido por regional. Cada regional existe um conselho tutelar. Lembrando que em Fortaleza existe uma defasagem de no mínimo 6 conselhos tutelares. Por quê? Porque a cada 200 mil habitantes, que é uma resolução do CONANDA, diz que é para ter um conselho tutelar. Então fica difícil você atender essa demanda. Então, para cada regional existe um conselho tutelar. Existe um telefone muito eficiente, que é o Disque Direito Criança e Adolescente, que é o DDCA, que é o 0800 285 0880, que é um telefone da prefeitura, que é o Alô Prefeitura, que se faz a denúncia, o educador com a equipe vai até aquela residência, apura aqueles fatos, encaminha o prazo, no caso, a denúncia para o conselho, e o conselho notifica, né? Faz essa notificação. Por exemplo, aqui dentro do Conselho 1 a gente está com uma deficiência que cada conselho tutelar é para ter a moto e o carro. O Conselho 1 não tem moto para entregar a notificação. Então eu fico no dilema que, por exemplo, o dia que eu tenho a disponibilidade de ter o carro para fazer a visita, eu escolho se eu faço a visita ou se a motorista vai entregar a notificação. Isso não existe. Não existe. Não pode se trabalhar assim, eu não posso trabalhar dessa forma. Se eu espero uma semana inteira para me ter o carro, como é que naquele dia eu vou ter que entregar a notificação? E isso cabe ao motoqueiro, que é assim que é para funcionar cada conselho. Mas a gente tem uma informação aí que, graças a Deus, as coisas já estão sendo resolvidas, né? Até pela questão do carro, que é de locadora, vai ser o carro patrimonial, e a moto que não tem, mas que já está sendo providenciada aqui do Conselho.